Boa tarde, gente. Eu sou Mauro Lopes. Este é o canal Paz e Bem. Esta é também a TV 247. Um dia muito especial. Bom, tem algum dia que não seja especial? Todo dia é muito especial. O que tem de especial nesse dia de hoje, nesse momento? Hoje é terça-feira, 7 de maio, 5 horas da tarde, a transmissão ao vivo, e você vai poder assistir esse programa, essa conversa, a qualquer momento, a qualquer hora. Amanhã, terça-feira, estou falando bobagem, quarta-feira, né? Hoje é terça, 7 de maio. Na quarta-feira, o programa será retransmitido, ele irá estrear na TV 247, e a partir daí você pode assistir a qualquer momento, tanto no canal Paz e Bem, quanto na TV 247. Então, no tempo e lugar em que você estiver assistindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta conversa com alguém que já se tornou mais do que um protagonista, né? Um grande amigo, um grande pastor da comunidade 247, da comunidade Paz e Bem, da comunidade 247, que é o monge Marcelo Barros. Marcelo Barros, grande alegria a gente estar juntos de novo. Grande alegria para mim também estar com vocês, telespectadores, e com esse grande amigo que é Mauro Lopes, no programa Paz e Bem, e aí a gente construindo um Paz e Bem para a humanidade inteira. É isso mesmo, esta é a ideia. Hoje, quem está aqui para essa conversa junto com o Marcelo Barros é o Anderson Guzmão. Os dois falam de Recife. Por sinal, fiquei sabendo hoje. Já vou te passar. Você está falando de Recife ou Olinda? Recife. Fala de Recife. Fiquei sabendo hoje, Marcelo e Anderson, amigos e amigas, que irei para Recife. Vai ter um encontro do 247 no último fim de semana de junho. Quem sabe a gente não vai encontrar uma oportunidade de se abraçar pessoalmente. Aí seria uma enorme alegria e honra para mim. Anderson Guzmão, ele é da comunidade do Grupo da Partilha, um grupo fundado originalmente por Dom Helder Câmara. Olha que maravilha. Anderson, muito bem-vindo. Conta um pouquinho o que é esse Grupo da Partilha aí. Então, é uma alegria estar participando desse momento do Paz e Bem aqui com vocês, com uma série com você, que é uma figura fantástica. E o Grupo da Partilha é um grupo que reúne pessoas que querem tentar viver uma espiritualidade de uma igreja mais aberta, da proposta do Concílio Vaticano II, que é a igreja voltada para os pobres, né? Tudo em relação a essa situação. E eu estou lá na ala jovem, né? Atualmente eu sou um dos mais novos, eu tenho 27 anos, mas estou tentando fazer esse resgate para poder a galerinha ir se juntando e participando desse movimento. Mas é só o comecinho, né? Eu acho que é como o Dom dizia, né? Temos que lançar a semente para poder ter os bons frutos. Então é uma alegria para vocês. É uma alegria. Você tão jovem está aqui com a gente. Essa é uma temática crucial para mim, acho que é uma temática crucial para o Marcelo, para todo mundo que quer ver um país renovado no caminho da justiça e da paz. Lá na TV 247, aqui na TV 247, no Giro das 11, eu tenho convidado seguidamente muitos jovens. Estou falando terça-feira, dia 7 de maio. Eu conversei com o Pedro Gork, olha que nome bonito, Pedro Gork. Ele é filho de uma família católica e comunista. Então, Pedro, de São Pedro, Gork, do poeta russo Gorky, um muito importante naquele período. Ele é o presidente, tem apenas 18 anos, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. O jovem tem tanto a nos dizer, tanto a nos ensinar, a apontar com seu profetismo para o país, é realmente... Então, para mim, muito legal você estar com a gente hoje, Anderson, partilhando aqui você do Grupo da Partilha, partilhando dessa partilha. Marcelo, você tinha proposto, e acho que é muito importante para nós, nessa dinâmica do Paz e Bem, a gente ter um olhar hoje para o mês do Ramadã. Nossos irmãos muçulmanos e muçulmanas, desde o domingo, desde o início da noite, né, do pôr do sol no domingo, e por um mês, até o pôr do sol de 4 de junho, estão celebrando o Ramadã. Ramadã, um período muito especial para a vida de muçulmanos e muçulmanos. Eles são muita gente, mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo são muçulmanos e muçulmanas. E há uma enorme estigmatização em relação aos muçulmanos, uma ideia de que o Ramadã é um tempo de radicalismo com o mau sentido da palavra, né? Ele é um tempo de radicalidade, sim,
mas não de radicalismo fundamentalismo, né? Então, eu acho que a gente conversar um pouco sobre a espiritualidade do Ramadã, apresentar o Ramadã para as pessoas que ainda não conhecem, e depois, num segundo momento deste diálogo hoje, pensar um pouco a relação do Ramadã com outros caminhos de espiritualidade. Afinal, Marcelo, o que é o Ramadã? A palavra Ramadã se discute, mas parece que vem da palavra árabe calor, quentura, esquentamento, aquecimento. E é interessante porque eu acho que essa é uma boa tradução para a espiritualidade, o aquecimento interior, né? Aquilo um fogo que nos toma por dentro. É provável que, no caso do Ramadã, na tradição árabe, uma religião de deserto, o deserto de um calor de 40, 50 graus em determinado momento, tenha vindo daí, o calor do deserto, né? E o Ramadã é uma prática, é prescrita no Corão, no livro sagrado dos islamitas, dos muçulmanos, e com qual finalidade, com qual objetivo? De fato, como diz você, quando fala em radicalidade, quer dizer, ir à essência da relação com Deus. Então, o espírito fundamental do mês do Ramadã é renovar a aliança com Deus. E se faz isso de que maneira? Todo mundo diz que o Ramadã é um tempo de jejum, e é um jejum ritual. Um jejum que vai do nascer do sol ao pôr do sol. Todos os dias durante o mês lunar, 28 dias. Não se pode beber nem água. Então tem que se abster de comida, de bebida, de fumo, de relações sexuais, da violência, da injúria ou da palavra má. Portanto, e para quê? Para poder ter a possibilidade de uma simplificação da vida e do coração para o encontro com Deus e o encontro do outro. Então, o Ramadã tem essas duas, quase como se fossem esses dois lados. Tem um lado que todo mundo chama atenção, que é o jejum. Mas é engraçado que ninguém chama atenção de que depois do pôr do sol existe o iftar. O que é iftar? É a refeição do convívio, da partilha. As pessoas fazem uma verdadeira festa. 28 dias de convivência alegre, feliz. As famílias se encontram, uma convida a outra. Então, é uma coisa muito bonita, é muito de comunhão, de alegria. E por que isso? Porque, segundo a tradição muçulmana, o Ramadã é o mês em que, pela primeira vez, o profeta Muhammad, Maomé, recebeu de Deus a revelação que está escrita no Corão. E a primeira revelação foi feita no Ramadã. O Ramadã é o 9º mês do ano islâmico. Começa pelo quarto crescente e vai até o outro quarto crescente. Por isso muda um pouco de acordo com a mudança da lua. Tem uns anos que isso dá em um mês, tem outros anos que dá no outro mês. Neste ano agora de 2019, começou domingo e vai terminar no dia 4 de junho. É muito importante o Ramadã porque é quando a gente entra na revelação do amor divino pela humanidade. Então, o Ramadã é, de fato, uma prática muçulmana, é uma prática dos muçulmanos. Mas eles dizem respeito ao mundo inteiro, à humanidade inteira. No ano de 1999, preparando o milênio, o Papa João Paulo II propôs aos católicos, isso foi muito pouco divulgado, na minha opinião, Mauro, quando um Papa como João Paulo II emite uma opinião
conservadora ou fechada, então imediatamente se espalha pelo mundo inteiro. Quando ele propõe uma coisa aberta e generosa, mal se fala disso. Ele propôs que os católicos fizessem um dia de jejum em comunhão com os muçulmanos, irmãos muçulmanos, que estavam começando o Ramadã naquele ano. Não sei se você sabe disso. Foi proposto, vocês podem encontrar isso na documentação da época, 1999. E foi muito pouco divulgado, mesmo os bispos não falaram disso. E o Papa propunha. Nunca tinha ouvido falar disso, Marcelo, que coisa sensacional. Quer dizer, um Ramadã comum, um Ramadã da humanidade. Ao menos um dia, os muçulmanos fazem um mês, né? É um dos 5 pilares do Islã. É muito importante. Eu queria, Marcelo, saudar, já tem bastante gente chegando aqui para essa nossa conversa. Gente, o Ramadã é realmente algo de muito especial. E o Marcelo está trazendo para nós, monge Marcelo Barros, está trazendo para nós aí, com o apoio do Anderson Guzmão, uma ideia que eu acho que me impacta demais, creio que impacta você também, que é a ideia de que o Ramadã tem algo a dizer para toda a humanidade, não apenas para os muçulmanos. A Sumaya, grande protagonista aqui do canal Paz e Bem, quem não assistiu ainda um Paz e Bem de sábado, que são os Paz e Bem feitos pela Sumaya, ela seleciona orações interreligiosas que o Faustino Teixeira manda lá para o IHU, eles têm uma sessão lá de orações interreligiosas, e ela grava com um fundo musical, é maravilhoso o Paz e Bem que ela faz aos sábados, ela está aqui e está dizendo que ama o Islã, sempre quis entender melhor o Ramadã. Hoje vai ser um bom dia, hoje está sendo um bom dia para isso, Sumaya, amiga querida. A Eliana Martã, mandando boa tarde, dizendo que consigo chegar a tempo, Glécio Tavares, a Josi Negreiro, os grandes amigos, o pessoal do 0K System, falando que é o primeiro like que foi dado no programa hoje, foram eles que deram muito, muito bem-vindos. O César Fábio Miller, mandando boa tarde, a Olivia Mota Araújo, a Sumaya mandando boa tarde especialmente para você, monge Marcelo Barros, Regina Paredes, dizendo que hoje é um dia maravilhoso, todo dia pode ser maravilhoso, Marisa Andrade, Bárbara Wassman, Marise Schiavin, muita gente chegando. A Bia Barrela de São Paulo, Leda Setúbal. Gostaria de assistir a aula que Lula cita sobre Canudos. Leda, é só procurar no canal Paz e Bem, tá aí, tá super indicado. É super possível, sim. Tudo que sai no YouTube, essa é uma grande coisa do YouTube, né? Aqui no nosso canal, no 247, em todos os canais. Fica para sempre arquivado. Você pode ir lá e procurar a qualquer momento. O pessoal da TV Gazeta de Alagoas, aí pertinho de vocês, do Pernambuco, Leonardo Fittipaldi Storga. Bom, muita gente chegando, saudando a nossa conversa. Chega agora aqui o reverendo Eduardo Henrique, que participa também, um importante protagonista aqui do canal Paz e Bem, próximo, morador aí também do Recife, como vocês, Marcelo e Alexandre. Marcelo Barros mandando um tchauzinho para você. Marcelo Barros, sobre essa questão do Ramadã, a gente conversava antes. Você está me ouvindo? Tá. A gente conversava antes, eu falei para você assim, o Ramadã é meio como o período da Quaresma para os cristãos. Você falou, não, é muito mais do que a Quaresma. Fala um pouco desse diálogo entre Ramadã e Quaresma. Nas igrejas cristãs primitivas, a Quaresma era o tempo do catecumenato. Os cristãos candidatos ao batismo na noite da Páscoa se preparavam durante 40 dias. Então, a Quaresma já fazia, de certa maneira, parte da Páscoa, e era um tempo de iniciação ritual, de mistagogia, como se diz na fé, né? Uma coisa muito bonita. Infelizmente, na Idade Média, isso se perdeu, e a Quaresma ficou como um tempo de fazer penitência, pedir perdão pelos pecados, para poder celebrar a paixão e a ressurreição de Jesus. E aí a Quaresma diminuiu de significado. E esse jeito da Quaresma, ele ainda prevalece hoje nas igrejas, infelizmente. E essa dimensão pascal, batismal, alegre, livre,
que deveria ser a Quaresma, foi perdida. No Ramadã, eu acho que se juntou Quaresma e Páscoa. Se fosse, é claro, me perdoem os irmãos muçulmanos de usar essa expressão, porque quando a gente usa a expressão que eu estou usando, provocado pelo Mauro, pode correr o risco de acharem que eu estou valorizando uma religião a partir da minha. Estou usando como régua o cristianismo. E estou dizendo, o islamismo vale porque parece com o cristianismo. Não estou dizendo isso. São coisas totalmente distintas, totalmente valiosas em si mesmas, e não dá para você fazer uma espécie de dizer, por causa disso aqui, aquilo ali, assim, é apenas para que os cristãos compreendam. Nós estamos falando para cristãos, então Mauro e eu estamos, como falamos para cristãos, a maioria dos que nos ouvem, então eu estou para essa comparação dizer que assim como é como se eu dissesse que no Candomblé a festa das águas de Oxalá parece a vigília pascal. Eu não estou reduzindo. Eu estou apenas ajudando os cristãos que conhecem a vigília pascal a entender melhor o ritual do outro, que é um ritual totalmente diferente, próprio, autônomo, mas que para os cristãos pode ter essa semelhança. Então, nesse sentido, quando eu digo Ramadã é maior do que a Quaresma, por quê? Porque ele inclui uma coisa que a Quaresma não inclui, que é essa dimensão da festa, o banquete noturno. O iftar é uma convivência maravilhosa que vai do pôr do sol ao nascer do sol, e muitas vezes se faz de madrugada. E aí iguala todo mundo, rico, pobre, porque, por exemplo, vamos imaginar que a gente diga, parece com a Quaresma, porque a Quaresma tem jejum. Mas a minha pergunta é, os cristãos insistem no jejum, que o jejum é para partilhar? Sim e não. Teoricamente, sim. Mas, para ser na prática, deveria ser aquilo que você não come hoje, você distribuir com alguém. No Ramadã, à medida que você fica um dia de jejum, fica o rico e fica o pobre. Fica a pessoa que tem para comer à vontade e não come durante aquele dia, ele sente fome, ele sente carência, exatamente como o outro que não tem nada para comer. E essa igualdade diante de Deus do rico e do pobre, ela é compensada também na hora da partilha. Porque na partilha também você abre a porta e uma pessoa da rua pode entrar e comer com você. Então, nesse sentido, é que eu dizia para você, Mauro, que junta Quaresma e Páscoa. Não, muito legal. E tem um espírito muito interessante que está acontecendo nesse mundo tão cruel, né? Nesse tempo de tanta perseguição, de tanto fundamentalismo, de tanto ódio. Tem pequenas, mas muito significativas demonstrações de amor, fagulhas de um novo tempo. Você me relatava, antes de começar a nossa conversa pública aqui, quando a gente estava batendo papo, que cada vez mais na Europa acontece de famílias cristãs acolherem exatamente no final do período do jejum, à noite, depois do pôr do sol, famílias de refugiados ou migrantes muçulmanos que estão meio que ao Deus dará ali, numa condição muito difícil na Europa, para fazer exatamente a refeição festiva da noite. Isso está se espalhando na Europa, né? Nos países da África, digo África porque é a maioria dos países muçulmanos, né? Os cristãos tomam como padrão, como uma espécie de... Muitos cristãos, não todos, é claro, mas muitos cristãos aprenderam a, quando encontram um muçulmano, irmão ou irmã, durante o Ramadã, dizer Ramadã Mubarak. O que quer dizer Ramadã Mubarak? É feliz Ramadã. Um bom Ramadã para você. Né? É como dizer para o judeu Shabbat Shalom. Quando a gente diz no sábado para um irmão da religião judaica, Shabbat Shalom, eu estou desejando uma boa festa de Shabbat, de sábado, né? É como dizer para o cristão Feliz Páscoa, Feliz Natal. Então, dizer Ramadã
Mubarak é dizer Feliz Ramadã. E os cristãos da África, muitas vezes, fazem isso distribuindo, depois do pôr do sol, água e tâmara, que é uma fruta do deserto, e uma fruta simbólica para os irmãos muçulmanos, como presente, como generosidade, né? E nos países como França, Itália, é muito comum que católicos, cristãos evangélicos convidem irmãos e irmãs sofredores de rua, migrantes que estão abandonados pelas praças, para comer na casa deles. Não é apenas para oferecer a refeição, não é dar um prato de comida na porta, é chamar para comer juntos. É isso que eu estou acentuando. Então, o Ramadã é celebrado pelos islâmicos, mas que Ramadã belíssimo, na hora que você acolhe um irmão, uma irmã na rua e leva para sua casa para comer junto com você. E não é uma coisa isolada, não é uma vez ou outra, é uma prática que cada vez mais está se estendendo. E graças a Deus, ao menos eu vi isso na Itália, vários padres e irmãs incentivam, abençoam, estimulam os católicos a viverem isso. E acho que há também pastores que fazem isso nas igrejas evangélicas. Sim. E Marcelo, acho que isso vai começando a construir uma importância maior no Brasil, né? Porque uma coisa importante, nós vamos falar disto num dos cursos dos retalhos da nossa história com o professor Pedro Lima Vasconcelos, mas eu estou tentando trazer aqui para o Paz e Bem também uma boa amiga, uma historiadora, que é a Patrícia Valim, para falar de algo que é a relevância da presença muçulmana entre os negros trazidos da África, escravizados aqui no Brasil. A gente hoje não conhece muito isso. Não. Mas na Bahia houve uma verdadeira revolução dos chamados, na época, malês, né, no meio do século XIX, e foram anos de luta, e eles foram massacrados. Eram escravos muçulmanos, e que viviam a fé de uma maneira muito profunda, muito bonita. O islamismo é a religião da misericórdia. Islamita significa submisso a Deus. E desde o começo do Corão, todas as suratas, que são os capítulos do Corão, começam em nome do Deus misericórdia. É o nome é o jeito do livro. Então, a misericórdia divina é que é dada a nós para a gente viver. E a própria lei que existe para a gente obedecer é em nome da misericórdia. Isso o Ramadã situa muito, fortalece muito. Essa é a espiritualidade do Ramadã. E se a repressão, o massacre da revolta dos malês ceifou do país, né? Furtou, roubou do país a oportunidade de uma convivência já desde centenas de anos com comunidades expressivas de muçulmanos no Brasil, está crescendo. O islamismo está crescendo no Brasil, né? E há um fenômeno que está acontecendo, ainda é pouco expressivo, é claro que é pouco expressivo, nós ainda não estamos falando de milhões, estamos falando de milhares, mas há uma adesão crescente, já se percebe mesmo nas favelas, nas regiões mais pobres do Brasil, uma adesão crescente ao islamismo. Então, o diálogo com o islamismo, assim como o diálogo com as religiões afro, o diálogo com as religiões dos povos originários aqui no Brasil, é algo que vai se colocar com relevância cada vez maior daqui para frente, né, Marcelo? Ao mesmo tempo em que a hostilidade dos fundamentalistas, né, dos bolsonaristas, em relação a essas comunidades, também tende a aumentar e se acirrar, não é? É muito importante que você fez essa relação entre uma coisa e outra, porque significa que à medida que o fundamentalismo e o radicalismo errado, o radicalismo da violência aumenta, é fundamental que a gente intensifique entre nós essa solidariedade, este amor, esse carinho
como testemunho de que Deus é amor e que a gente só está em Deus quando está nesta, né? É muito importante, isso é fundamental. O teólogo Hans King, no começo do livro Por uma Ética Mundial, ele diz a seguinte frase: o mundo não terá paz se as religiões não entrarem em diálogo. E as religiões não vão entrar em diálogo se o cristianismo não se unir e não der o ponto de partida. Por quê? Porque o cristianismo é a religião majoritária do mundo. Porque está nos países em que, no Ocidente, nos países mais ricos, nos países que dominam a política. Então, por isso é fundamental a vocação dos cristãos de mudarem a cultura, de uma cultura de prepotência, de uma cultura de predominância, de uma cultura de intolerância, inclusive em nome da fé, para uma cultura de amor, de diálogo, de colaboração. Quer dizer, para mim, eu me abro aos muçulmanos, aos irmãos do candomblé, aos irmãos das culturas indígenas e a outras religiões, para quê? Para escutar de Deus o que Deus me pede através da revelação que deu a eles e a elas, e não a mim. Deus não deu a mim toda a revelação. A Bíblia não é completa, ela precisa de outras revelações para poder a gente viver cada vez mais a aliança de intimidade com Deus. Que maravilha, Marcelo. Anderson, quero que você fale um pouco, né? Participa da conversa aqui. Como é que esta relação, eu não sei se há uma presença do Islã com alguma relevância aí no Recife, mas se não com o Islã, como é que se dá aí neste universo do grupo da partilha que você participa, né? O grupo fundado por Dom Helder Câmara, desse diálogo amoroso com outros caminhos de espiritualidade, diversos do caminho de vocês, cristãos católicos. Em relação ao caminho do Islã, aqui em Recife, aos poucos está aparecendo o pessoal, a gente identifica pelas vestes, né? Então, a gente consegue identificar esse grupo no shopping, eu, pelo menos, nos lugares que eu ando frequentando são comuns, no shopping, nas praças principais aqui da cidade, e até no metrô e nos ônibus, que aqui é o BRT, a gente identifica-os pelas vestimentas dele, tá? E, assim, é um público que está aumentando muito, não sei se é por conta da questão da realidade das guerras que ocorrem muito naquela região ali, e está tendo essa questão da imigração, tudinho, mas a gente consegue identificar. No grupo da partilha, a gente tem uma situação bem interessante, principalmente essa questão do ecumenismo, do religioso. A gente tem um pastor batista, que é o Quino, né, Marcelo, que ele participa todos os encontros. E a Vera Baroni, que é mãe de santo, vai muito lá. Também tem a Vera Baroni, né, que também é a mãe de santo daqui da cidade, que é uma referência e tem todo um histórico em relação à vida dela, principalmente na época da ditadura, e ela tem esse carinho, principalmente com a pessoa de Marcelo, faz com que esse pessoal consiga envolver, entender essa ligação interreligiosa, que é muito fundamental, importantíssima, né? Aí a gente começa a perceber a questão da diferença do que é realmente a fé e o que é realmente a religião que cada um está tentando viver. E, assim, isso mostra que a gente está tentando se aproximar e, às vezes, a gente coloca uma ponte quando, na verdade, não deveria existir, certo? A ponte que realmente deveria existir é o caminho do amor. Então, se a gente consegue aceitar o outro da forma que ele é, através das convicções dele, seria fantástico, cada um conseguiria avançar tranquilamente. Mas, infelizmente, aí a gente volta, sai um pouco da partilha, né? Que esses grupos ainda não estão muito ecumênico. O ecumênico, a gente só, que na verdade não é um encontro ecumênico, só é naquelas formaturas de graduação, que o pessoal diz, é um culto ecumênico, mas na verdade só vai o pastor e um católico que vai e fala e pronto. Justaposto. Justaposto, né? Não tem conversa, não tem nada. Mas no grupo da partilha a gente está, assim, conseguindo ter esse trabalho de integrar as religiões e sempre que possível a gente está se encontrando tudo na medida do possível.
Oh, maravilha, eu vou estar aí, então, como falei, no final do mês de junho, para o encontro de membros e assinantes da TV 247. Se der a agenda de vocês aí, de repente vou participar aí de um encontro do grupo da partilha, chamar o reverendo Eduardo Henrique, reverendo anglicano Eduardo Henrique, aí de Olinda, que tem um protagonismo importante aqui na TV 247, tenho certeza, não, aqui no canal Paz e Bem, tenho certeza que ele vai se alegrar muito de participar também. Quem sabe, fazer uma boa roda de conversa, até transmitimos aqui pelo canal Paz e Bem, né? Uma boa roda de conversa aí entre mãe de santo, pastor, alguém do Islã, o reverendo anglicano, o monge católico. Vamos preparar bem isso. Vamos sim. Marcelo, uma coisa que me impressiona bastante na questão do Islã é o apelo que o Islã exerce sobre as massas empobrecidas, né? Como o Islã ele tem alguma mensagem que eu ainda não entendo muito bem, mas que atrai demais os pobres, né? Os pobres se sentem muito atraídos pela mensagem do Islã. Por que isso acontece atualmente no mundo? Penso que tem uma questão política e uma questão de fato espiritual. A questão política é que o império que oprime a África, que oprime os países predominantemente islâmicos, é um império capitalista vindo patrocinado por países europeus que são considerados católicos, cristãos, ao menos. A Inglaterra é anglicana, a França, outros países que oprimem a África desde os séculos antigos são católicos, e agora o grande império norte-americano que entra no Congo, explora todo o petróleo do Congo, paga não às pessoas que trabalham, mas ao governo, e paga pelo petróleo que tira de lá 20%. E nós dizemos que acabou o colonialismo e acabou a escravidão. Então, como é que você quer que eles se sintam, né? Exatamente. Então, é lógico que o povo islamita, maioria islâmica, né, na África e em outros países, eles têm, com relação aos impérios, uma atitude extremamente crítica. E os pobres entram nisso por quê? Porque encontram na fé islâmica a resistência. Como aqui no Brasil, isso foi o candomblé, é a Umbanda. Porque aqui, nos bairros de periferia, nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas, e realmente assim na parte mais pobre de nossas cidades do Nordeste, às vezes tem uma igreja e tem centenas de terreiros, porque os terreiros simbolizam a resistência daquelas comunidades, fortalecem a unidade da comunidade e a resistência delas muito mais do que as igrejas, infelizmente. Mas a gente tem que aprender deles. Eu não digo isso para criticar as igrejas, mas para dizer, vamos aprender deles e delas. Hoje a gente vai fazer um programa um pouquinho mais curto, que o Marcelo Barros me disse no começo que tem um compromisso agora, na sequência, então vai precisar sair um pouco mais cedo hoje. E, na verdade, lá no plano original dessa conversa hoje, estava a gente falar também sobre essa questão da relação entre o cristianismo, que é absolutamente majoritário no Brasil, e as religiões afro e as religiões dos povos originários aqui do país. Nós vamos fazer um outro encontro só para falar disso, porque não vai dar para falar 5 minutinhos só. Acho que a gente precisa mergulhar, tem muita conversa para rolar sobre isso. Antes de encerrar, quero fazer um convite para você, uma proposta. Nós aqui no Paz e Bem fizemos, logo depois da morte do Arthur, o netinho do presidente Lula, filho da Marlene e do Sandro, uma proposta de um jejum. Né? Fizemos um jejum para nos conectar com o pequeno Arthur,
para nos solidarizarmos com a Marlene, o Sandro, o Lula, toda a família deles, né, com todos, nos conectarmos com todo o seu sofrimento e fazer um jejum, que é isto, né, quer dizer, uma oferta de carinho, de amor para o presidente Lula. Não foi uma greve de fome, não foi um gesto propriamente político-partidário, foi um gesto amoroso que nós fizemos aqui. Então, agora, vamos voltar ao tema do jejum. Convite, uma sugestão, não um convite, uma sugestão. Agora não vai ser algo que a gente vai medir, as pessoas não vão mandar os seus nomes, nada. Algo para você pensar. Quem sabe fazer um dia de jejum? Tem até 4 de junho para fazer um dia de jejum do Ramadã, para você se unir a esse 1,5 bilhão de muçulmanas ao redor do mundo, e um dia de jejum meditar, parar, pensar nesse tema do amor, da fraternidade, da comunhão, da irmandade, e tá unido, tá junto com essa comunidade maravilhosa de muçulmanos e muçulmanas. Fica aí uma sugestão. Sempre lembrando a sugestão de que o jejum se liga à partilha, de que a gente pode jejuar durante um tempo, por exemplo, o dia, mas marcar um momento de encontro, de relação, de solidariedade, um gesto de comunhão com os mais pobres. Fazer um jejum no espírito do Islã, né? Que é esse espírito que o Marcelo nos explicou, né? Não é só parar de comer, é não comer para partilhar ao final do período do jejum, não é isso? Exatamente, que é o espírito também da fé cristã, de todas as grandes tradições da humanidade. Sim, porque o jejum, gente, não é uma prática só do Islã ou uma prática do cristianismo. Os judeus jejuam, o pessoal das religiões, as comunidades das religiões afro, de todas, não há caminho de espiritualidade no qual o jejum não tem a sua presença, seu momento. Sabe o que é que isso me lembra? Me lembra o fato de que quando eu era jovem e que me diziam que à noite vai ter uma festa muito boa, eu fazia questão de ficar com fome, que é para aproveitar melhor a comida que eu ia saborear. Porque se eu chegasse lá de barriga cheia, eu não ia comer mais nada, eu não ia saborear, me deliciar com aquela festa. Então, eu acho que tem um pouco esse espírito. A gente não jejua porque Deus gosta de me ver com fome. A gente não jejua porque sentir fome é bom. Sentir fome não é bom para ninguém, mas é para poder preparar, exercitar, ser capaz de se privar para poder ter melhor com o outro, para poder viver melhor a comunhão. Então, o espírito do jejum é a comunhão, não é em si o não comer. O não comer é para partilhar, é para ter comida para o outro. Quer dizer, quando no Evangelho Jesus ouve dizer que o povo está com fome, 3 dias que não comia, era um verdadeiro Ramadã ali de 3 dias. E os discípulos perguntam, vamos comprar comida na cidade? Ele diz, não, vejam o que tem aqui para partilhar. E aí um discípulo diz, tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. E o que é isso para todo mundo? Jesus diz, comecem a repartir. E aquela comida deu para todo mundo. Então, o espírito do Ramadã é a gente não comer sozinhos para poder partilhar junto com os outros. É isso que a gente sugere, que o Mauro está sugerindo, para a gente viver em comunhão com os irmãos muçulmanos. Uma grande alegria de estar com vocês. Eu queria que o Anderson ainda pudesse despedir, né? Claro, e eu sugeria que ele se despedisse da nossa turma aqui. Foi uma delícia a tua presença aqui entre nós, Anderson. Espero que a gente se conheça pessoalmente. Foi mais do que uma delícia para mim, foi fantástico estar esse momento maravilhoso. E eu queria dizer que o Marcelo está entrando na vibe dos blogueirinhos, entrando na vibe do youtuber, tudinho. Aí eu vou compartilhar o link dele no canal que a gente criou, divulgando sobre a questão dos comentários do Evangelho. Aí ele está com uma série em relação à fé e política, que está lançando toda quarta-feira, e também está divulgando as mensagens do Evangelho, mensagens curtas via WhatsApp, através da lista de transmissão. Aí eu posso compartilhar o link aqui do canal dele aí na sua lista? Pronto, vou colocar aí agorinha, e tá aí esse link. Eu peço que a galera lá possa curtir, compartilhar e acompanhar, e valorizar o novo blog, o novo blogueiro aqui, que está participando, está entrando nessa vibe agora.
E eu agradecer, viu, a oportunidade. Legal, eu tenho sempre no programa do Marcelo colocado na descrição do vídeo o link para o blog dele, que eu acho que é só... Como é que é o link? É Marcelo Barros... O site, na verdade, é só marcelobarros.com, né? Mas aí a gente está abrindo outros leques, que é o Facebook e o YouTube. E aí é IR Marcelo Barros, né? Isso. IR. Marcelo Barros no YouTube. Manda tudo. O link que a galera vai curtir aí. Legal, alegria, alegria. Marcelo, sua palavra final, sua bênção sobre nós, sua boa palavra sobre nós. Eu acho que a boa palavra é a vida de cada um de vocês. A boa palavra é ver vocês. Quando eu vejo um homem como Mauro Lopes, eu digo, agora eu sei que Jesus ressuscitou. Ele me confirma isso pelo jeito dele ser, dele viver, pelo testemunho que ele nos dá. E é o Mauro, e são tantas pessoas, se eu pudesse dizer o nome de todos, né, que formam essa corrente do Paz e Bem. Então, que Deus abençoe vocês, fortaleça nesse caminho, vamos continuar juntos, paz e bem. Paz e bem, gente. Paz e bem para todo mundo, em toda a Terra, em todo o universo. Paz e bem. Até o próximo encontro. Semana que vem tem mais Marcelo Barros entre nós.